E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês em nossos videoaulas de especialização técnica em gestão de projetos, ok? Estamos avançando nas nossas atividades, estamos avançando na construção do nosso projeto. Conforme vocês vão entregando suas atividades, vocês vão percebendo que poderiam até melhorar alguma coisinha lá atrás. Então, façam isso. Apenas informem aos seus tutores que vocês estão fazendo essas alterações, essas modificações. É normal que ao decorrer do planejamento de um projeto, a gente volte e faça alguns ajustes. Apenas tomamos o cuidado para que isso não aconteça quando a gente já está na etapa de execução. Mas enquanto estivermos no planejamento, isso pode ser feito. Uma dessas atividades que vão poder ser feitas é o que nós vamos conversar hoje, a questão do nivelamento, da compressão e do paralelismo. Essas três ferramentas, essas três mecânicas que a gente vai ver, elas vão servir especificamente na questão do tempo da atividade. Posso mexer no tempo da atividade? Pode. Vocês vão ver as consequências desse pode mexer na atividade, ok? É uma atividade voltada pesado para os processos de gerência dos projetos, porque eu posso encurtar o tempo de duração de um projeto, eu posso, usando uma dessas ferramentas, movimentar as atividades de um momento para o outro. Então você tem opções de estar fazendo alterações, ok? É uma atividade, novamente, do desenvolvimento do cronograma e de seu controle, complementando o que nós já vimos em uma videoaula anterior desta mesma agenda. Muito bem. Eu apresentei em videoaula anterior para vocês este material que está aqui na tela agora. Ele representa três situações. Uma situação normal do acontecimento de um projeto, uma situação de paralelismo e uma situação de compressão das atividades. Como vocês podem observar na figura, o paralelismo e a compressão estão diminuindo o tempo do projeto. Estão encurtando o tempo de entrega do produto ou serviço que nós vamos ter ao final, tá bom? Vamos ver as ferramentas. Eu tenho aqui um gráfico de Gantt. Aquele mesmo modelinho que nós já usamos em videoaulas anteriores está aqui. E eu estou sinalizando para vocês duas atividades, a atividade F e a atividade G. Novamente, vamos relembrar alguma coisinha rápida da leitura desse material. A atividade F, ela é uma atividade crítica. Ou seja, se eu mexer nessa atividade, eu vou ter consequências no tempo do projeto. A atividade G é uma atividade não crítica, ou seja, ela tem folgas. Aquela mesma que a gente calculou no PERT-CPM. Então aí começam as diferenças. Se eu estiver falando de nivelamento, eu estarei falando de atividades não críticas. No nosso exemplo aqui, a atividade G. Eu tenho uma data de início e tenho uma data de término. Eu posso ajustar essas datas de maneira que ao invés de começar num dia, eu posso começar em outro à frente, de maneira a não utilizar naquela data específica os equipamentos, os materiais e utilizar em outra. Do que me vale isso? Qual é a vantagem? Digamos que para o dia que está começando a atividade F e o dia que está começando a atividade G, eu tenho uma utilização muito grande de um determinado material, de um determinado equipamento para as duas atividades. E se eu deslocar a atividade G mais para frente, eu uso uma parte do material na F, termino e já desloco o material, o equipamento ou pessoas para a atividade G num momento futuro. Então vejam esse exemplo
que eu estou mostrando aqui. Ao invés de começar a atividade G no mesmo dia da atividade F, eu estou começando um dia depois, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois. Vejam, eu posso movimentar. A única situação que eu não posso é fazer a atividade G terminar depois do começo da H. Lembrem-se, a atividade H, lá no nosso diagrama, depende da F e da G. Aí eu estaria jogando o cronograma do projeto para frente. Tá? Mas começar 3 dias depois e terminar a atividade F e a atividade G exatamente no mesmo dia, para posteriormente, no outro, começar a atividade H, absolutamente tranquilo. Então eu vou estar deslocando as necessidades de materiais, recursos humanos, recursos financeiros, de acordo com a minha conveniência. Então, toda a atividade que não fizer parte do caminho crítico, eu posso nivelá-la, ok? Normalmente, nivelamento não me trará problemas de custo. Eu estarei deslocando. Em algumas situações, ela até nos ajudará a reduzir ou a equilibrar melhor os custos do projeto. Novamente, não posso terminá-la após a data correta. Mas aí o proprietário do projeto chega para você e fala: eu gostaria que você terminasse o projeto um tempo antes. Aí você vai falar para ele: viu, eu tenho um caminho crítico que eu não consigo fazer isso, eu tenho esse prazo mínimo para fazer. Não, mas eu preciso que você termine. Ok, tudo bem. Eu vou lhe explicar o que é a ferramenta de compressão de tempo. Ou seja, eu posso, utilizando mais mão de obra, utilizando mais materiais, mais equipamentos de uma forma diferente, aumentando essa utilização, reduzir o tempo, comprimir o tempo. Ok? Então, ficou claro para vocês, ficará claro para o proprietário do projeto que a atividade de compressão irá causar uma variação no seu custo, ok? Eu montei aqui para vocês um exemplozinho bem simples. Vejam, novamente eu vou voltar para o meu gráfico de Gantt. Eu vou pegar a atividade como se fosse a atividade F, que é uma atividade de longa duração, e vou comprimi-la em uma quantidade menor. Digamos, vejam esse exemplozinho bem simples do porquê que isso me traria custo. Eu tenho aqui minha atividade normal, que demoraria 10 dias. Eu gasto com ela R$10.000 em materiais, R$5.000 com equipamento, seja de compra ou de locação, e mais R$4.000 em mão de obra. Digamos que eu estou usando um turno de mão de obra. Bom, se eu fizer o seguinte, se eu dobrar o turno, se ao invés de 8 horas trabalhadas, eu tiver uma segunda equipe que trabalhe mais 8 horas, em 16 horas eu vou conseguir encurtar o meu tempo em 50%. Material vai ser o mesmo. Equipamentos serão os mesmos. Mas a mão de obra não. Ela iria, por ter 2 turnos, ter um valor ampliado. Então, para fazer a redução desse tempo, eu vou ter um incremento de custo, eu vou ter uma adição nos meus custos, necessariamente. Na maioria das vezes, quando nós fazemos o tipo de compressão, vocês vão ver que ela é bastante ligada à parte de recursos humanos, na ampliação de turnos. Eu poderia fazer até uma redução, uma compressão maior se eu trabalhasse com 3 turnos. E aí, em vez de R$4.000 para um turno, 8.000 para 2, eu teria 12.000 para 3. E vou reduzir mais ainda meu tempo. Eu vou entregar o projeto mais rapidamente para o proprietário do material, ok? Esse tipo de compressão precisa necessariamente da aprovação dos interessados. Bom, eu posso fazer, mas vai custar tanto. Ok? Ok.
Formaliza-se na documentação do projeto que isso foi feito, que isso foi acordado e que foi combinado que iria haver uma alteração no custo. Perfeito? Uma outra técnica é o paralelismo. Voltando lá naquela imagem inicial nossa, o paralelismo significa que eu vou realizar algumas atividades em paralelo, ao mesmo tempo. Tá? Eu posso começar a desenvolver alguma coisa, mesmo que outra, da qual essa que eu estou começando agora não depende, eu posso começar ela num momento futuro. É uma atividade que aumenta o risco dentro da situação do projeto. Às vezes você não terminou de planejar e já começa a executar e percebe-se que faltou alguma questão no planejamento inicial, mas você já está com o projeto, já está com a coisa em funcionamento. Você vai sobrepor atividades, lembra, né? No gráfico, terminava uma, começava a outra, eu estou sobrepondo. Essa sobreposição vai também mexer no caminho crítico. Ótimo, eu posso encurtar o meu tempo, mas é um risco que você vai correr e, na grande maioria das vezes, pode ocasionar um aumento de custo. Seja pela sobreposição das atividades, utilização de mais mão de obra, mais material, mais equipamentos, seja pela necessidade de refazer alguma coisa que você sobrepôs e acabou tendo que mexer futuramente. Então são essas as 3 situações que nós temos em que podemos mudar, mexer com a questão do cronograma do projeto. Perfeito? Pessoal, obrigado, foi bom tê-los aqui novamente, nos vemos numa próxima videoaula. Abraço a todos e até lá!